Voltando novamente, agora nós já conhecemos o Rhinoceros, né? Nós vamos iniciar e compreender um pouco mais o que é o Grasshopper, tá? Então, nós temos um software de modelagem 3D aqui, tá? Ele permite que a gente use ele para fazer uma quantidade muito grande de desenho, com muitas possibilidades. E dentro dele, ele também tem um aplicativo dentro dele que funciona para a gente fazer uso da programação visual dos nossos desenhos geométricos, tá? Que é o Grasshopper. Então aqui em Standard nós podemos achar esse símbolozinho aqui do verde, tá? Launch Grasshopper, que seria abrir o Grasshopper. Ou nós podemos procurar aqui na nossa barra de comando e clicar aqui em cima e escrever Grasshopper, tá? Com dois S, um H, O, 2P, I, E e R, tá? Então, dando Enter, ele vai começar a abrir o Grasshopper. Pelo menos a partir da versão do Rhino 7, o Grasshopper já está integrado, tá? Do Rhino 6 para trás, se eu não me engano, o Grasshopper ele ainda é um aplicativo, tá? Do Rhinoceros. Mas vamos lá, vou fechar aqui. E agora eu tenho aqui a minha vista do Grasshopper, tá? O Grasshopper, que nem eu estava comentando, uma plataforma de programação visual. Basicamente, o que eu faço aqui dentro do Grasshopper? Eu consigo fazer com que os elementos que estejam aqui no meu modelo, o meu modelo 3D, ou meu desenho em si, ele possa ser parametrizado, programado. Então eu posso programar os elementos que compõem a minha geometria. Então vamos supor aqui, se eu pegar, criar uma linha com dois pontos aqui, ó, criei uma linha com dois pontos, tá? Vou pegar essa linha aqui e vou copiar ela para o lado. Então vou usar a ferramenta copy aqui, tá? Vou pegar aqui, copiar, vamos lá, copiar. Cliquei num ponto, cliquei no outro, criei aqui 3 linhas, tá? Pronto. Agora, se eu quiser modificar essa linha, eu tenho que selecionar o ponto, modificar ele, pegar aqui, ó, no caso o Gumball, né? Às vezes até cortar, criar aqui uma outra linha para cortar essa linha aqui. Então, dou um Enter, depois venho aqui com o meu Split, corto a linha, tá? Ou dou um Fillet, né? Ou um Trim, né? Então aqui usa a ferramenta Trim, seleciono o objeto, dou um Enter, aí venho aqui, corto essa linha aqui também. Então, para eu diminuir o meu desenho, eu tenho que usar ferramentas de modificação dos elementos. O que acontece se eu fizer isso com o Grasshopper? Com o Grasshopper eu posso pegar e criar uma linha por meio de dois pontos. Então vamos supor que eu tenho aqui um ponto, vou criar um ponto, point, dentro do Grasshopper, por meio de uma coordenada. Vou pegar esse aqui, ponto, não, esse aqui não, vamos lá, point, vamos pegar aqui, procurar por ponto, aqui ó, vetor, vou criar um ponto, construir um ponto por um eixo X, Y e Z. Vou clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí vou colocar em X, eu tenho de 0 até 20, tá? Vou pegar esses itens aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, posso também copiar ele aqui com o Shift Alt, copiar ele e criar três itens aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui depois a gente vai aprender um pouquinho melhor, só para mostrar para vocês a diferença do Grasshopper. Depois que cria um ponto, ó, observa que a gente já criou um ponto aqui, cria um outro ponto aqui, tá? Por meio de programação. E aí a gente tem, ó, um ponto que ele fica verdinho ali e o segundo ponto também que fica verdinho ali dentro, ó. Então, vamos supor que eu pego esse ponto aqui na coordenada X, ó, e levo ele até ali, no 7. Esse aqui no X também leva até o 7.
E aí, aqui na coordenada Y, eu levo ele até esse aqui, eu levo até os 10 metros, mais ou menos, né? Então, aqui. E aqui, a partir disso, eu quero criar uma linha, tá? Vou pegar aqui, line por meio de 2 pontos aqui. Line, 2 pontos, clico no primeiro ponto, ó. O primeiro ponto é esse aqui, ó, ficou verdinho aqui. E o segundo ponto, ponto B, aquele lá. Então, o que acontece? Eu criei uma linha de um ponto para um outro ponto. Se eu quiser modificar essa linha aqui, eu simplesmente mexo nas coordenadas, ó. Eu posso mexer aqui para onde eu quiser, a distância, o comprimento, ó, dessa linha, eu consigo modificar aqui. Então, outra coisa aqui, se eu quiser mexer na altura dessa linha, ó, posso mexer na altura dela. Posso colocar a mesma coordenada aqui, ó, pro X e o Z aqui, e modificar a altura dessa linha simultaneamente, tá? Vamos supor que eu use aqui um move. Aqui, vou pegar essa linha aqui, ó, e vou mover ela para cima, tá? Então eu peguei essa linha aqui, e dupliquei ela, tá? Eu vou apagar essas duas linhas aqui que a gente não precisa mais dela. E agora, vou ver se está em shade aqui só para facilitar. Agora a gente vai pegar, em vez de criar uma superfície que nem aquela ali, vou pegar e vou usar um loft, tá? E vou criar uma superfície. Opa, aqui eu tenho uma. Tá? Aqui, criei uma superfície. Então eu quero uma superfície por meio dessa linha aqui, que é essa linha de baixo. Ajustei aqui. E dessa linha aqui. Olha só. Então agora, pessoal, olha só que interessante. Se eu modificar a largura, toda a superfície vai junto, ó. Então eu parametrizei a minha geometria, fazendo que em qualquer momento que eu tiver interesse de modificar, ó, desci ela aqui, ó, vou subir, descer a superfície. Qualquer momento que eu queira modificar essa superfície, eu consigo modificar ela aqui por esses parâmetros. Então, o Grasshopper, ele basicamente é uma ferramenta de programação visual para os elementos que a gente trabalha dentro do Rhinoceros, que seriam geometrias, tá? Mas, no decorrer do tempo, o Grasshopper ele se tornou uma ferramenta, como ele é uma plataforma de código, ele era um plugin antes de código aberto, possibilitava que as pessoas conhecessem o código e criassem outros plugins para se trabalhar junto com o Grasshopper, tá? Junto com ele. Então, em vez de só gerenciar as geometrias, a gente consegue associar essas geometrias a outros elementos que nós trabalhamos, que gostaríamos de trabalhar dentro do Rhino. E uma delas é, por exemplo, associar esse modelo de geometria que nós temos aqui de uma edificação a um modelo que nós vamos utilizar essa geometria lá num software de modelagem computacional para fazer simulação. Então eu pego essa geometria e associo ela ao software de simulação. Por exemplo, essa geometria pode ser uma parede. Então, em vez de eu modificar a geometria da parede aqui dentro do Rhinoceros, e daí essa geometria ser associada aqui para dentro do software de simulação, eu posso ir modificando essa geometria, né? Modificando essa geometria, e automaticamente essa geometria vai sendo alterada lá dentro do Grasshopper, dentro do Energy Plus, que vai fazendo uma simulação dessa mudança da geometria. Então eu consigo ter quase que em tempo real, o resultado das mudanças que eu faço na geometria, na minha arquitetura, do meu projeto. Em tempo real eu vou tendo ali os resultados dessa mudança da minha arquitetura, tá? Minha arquitetura, da minha engenharia e por diante, tá? Então o Grasshopper ele começou a ter esse potencial que muita gente começou a fazer uso. Então, se nós voltarmos lá para o Food for Rhino, essa plataforma ela tem milhares de aplicativos direcionados principalmente para o Grasshopper. Então, a gente tem aqui muitos aplicativos. Para Grasshopper aqui, uma média de 609 aplicativos.
Sendo que desses aplicativos nós temos aí uma quantidade muito grande direcionada para a nossa área de arquitetura e engenharia, tá? Então aqui nós temos diversão para no total o Grasshopper 609. E aqui para estudo de otimização nós temos vários, por exemplo, plugins para isso. Ó. Esse aqui, por exemplo, o OpenNext, ele é um plugin direcionado para quem trabalha com impressão, corte a laser do elemento. Então ele pega uma geometria e transforma essa geometria e fragmenta essa geometria para depois ser cortada a laser, organiza ela. Então ele tem muitas ferramentas legais, basicamente grande parte delas são abertas sem nenhum custo. Então o Grasshopper ele possibilitou que nós tivéssemos acesso a tecnologias de aplicativos para se trabalhar com engenharia, arquitetura, bem avançados, de uma forma gratuita e acessível, tá? Então é bem interessante isso. Então vamos seguindo aí. Basicamente esse é o Grasshopper. A gente vai trabalhar aqui, ó, nós temos aqui vários até o Mesh, nós temos Intersect aqui, isso aqui são todos elementos do próprio Grasshopper. Então esses aqui são direcionados para a gente trabalhar com parâmetros, né? Alguns plugins extras vão aparecer aqui, que nem o OpenNext que eu tenho aqui. Alguns elementos para se trabalhar com fórmulas matemáticas dentro do Grasshopper, para se criar geometrias e se trabalhar com elementos específicos. Então, operações matemáticas. Então, igual, diminuir, maior que, menor que, percentual seria maximizar, diminuir, dividir, adicionar, tá? Nós temos aqui alguns elementos para se trabalhar com programação em Python. Nós temos aqui algumas ferramentas mais específicas de sequências, trabalhar com listas de árvores, né, de código e aí por diante. Vetor, então nós podemos trabalhar com vetores, né, planos, pontos de vetor e aí por diante. Nós conseguimos trabalhar também com curvas, tem muitos elementos para se criar curvas dentro do Grasshopper que vão ser transformadas em curvas de geometrias aqui dentro do Rhinoceros. Superfícies, então todas as superfícies que a gente pode criar aqui pelo Rhino, a gente também pode criar aqui pelo Grasshopper. Mesh, que é um tipo específico de superfície que a gente trabalha aqui dentro do Rhino. Intersecções de geometrias, de linhas, de superfícies. E aqui seria também transformações da nossa geometria, tá? Aqui também tem displays, então são formas diferentes de visualizar elementos, né? Então a gente quer visualizar e mudar a cor, por exemplo, de uma superfície. A gente pode por aqui, né? Preview custom e aí por diante, tá? Então, pessoal, aqui daí nós temos o Pollination, que nós instalamos antes, tá? Então, isso aqui já é uma linha do que nós podemos utilizar aí dentro do Rhinoceros, que nós instalamos o Dragonfly, tá? Que seria a ferramenta para a gente poder fazer estudos urbanos de conforto e consumo de energia. O Honeybee, e aí já entra, vou ampliar aqui, ó, o Grasshopper para vocês enxergarem melhor os nomes, tá? O Honeybee, que nós temos o plugin aqui, ó, esse Honeybee aqui que vocês enxergam aqui, ele tá aqui como Honeybee e ele trabalha usando Radiance para fazer estudos de iluminação natural e consumo e também iluminação artificial, consumo com iluminação artificial, com o OpenStudio, que faz estudos de consumo de energia, e o Energy Plus, que é o motor também nós podemos lidar diretamente com o Energy Plus ou também com uma interface do OpenStudio para se levar e simular dentro do Energy Plus. E uma coisa importante aqui para nós, frente a ao Honeybee, quando a gente for usar o Honeybee para fazer estudos de consumo de energia, nós vamos usar o Honeybee Energy, tá? O HB Energy. Já quando nós formos trabalhar com o Honeybee para iluminação natural e artificial, nós vamos trabalhar com o Honeybee Radiance, tá?
E depois nós temos aqui também o plugin do Ladybug, tá? O Ladybug. E nós temos esse outro aqui que seria o Honeybee normal. O de vocês talvez esteja no Kanguru 2, se não tem, é um plugin que ele já vem aí com o Grasshopper. O Lunchbox também eu tenho aqui, mas é um plugin que vocês não têm instalado, que é um plugin mais específico para fazer uso de geometrias mais complexas, então tem algumas coisas interessantes nele. E o Honeybee normal, que daí ele vai servir mais especificamente para a gente configurar o nosso modelo da nossa zona térmica aqui, trazer essa geometria e transformar ela em um modelo que a gente possa depois fazer estudos de energia, de consumo de energia e também estudos de iluminação natural aqui dentro do software, tá? O TT Toolbox, ele é um aplicativo que eu indico vocês instalarem aí, então é só vir aqui no Rhino Food for Rhino e procurar por TT Tools seria TT Tools, né? Acho que é isso. Deixa eu dar uma conferida aqui. Toolbox. Toolbox. Confundi vocês aí. TT Toolbox. Se eu escrever errado, pode ser que ele ainda compreenda, né, esse modelo. Então a gente vai verificar aqui que existe o Toolbox, tá? E aí esse plugin aqui ele é muito interessante para a gente utilizar, que a gente consegue gravar os dados enquanto a gente simula. Então vocês podem fazer o login e fazer o download dele, e depois ele também tem aqui alguns materiais aqui, ó, como instalar, instruções de instalação. Então vocês podem clicar nesse item aqui e ele vai ter aqui uma videoaula de como vocês vão fazer a instalação desse plugin dentro do Grasshopper e do Rhinoceros, tá? Então sigam essas instruções. Aqui também vocês têm uma descrição do plugin, tá? Que é bem interessante, caso vocês queiram. Vocês podem também, no caso eu estou usando o Google aqui, ele também faz uma tradução simultânea do que está sendo trabalhado. Aqui a gente pode transformar os elementos em componente de leitura numa planilha de Excel, então de uma forma mais simples, né? Salvar atributos, tem muitas coisas legais aqui nesse aplicativo, tá? Depois a gente também consegue transformar um modelo, né, em DWG, uma geometria, DXF, Object. Então tem várias coisas aqui interessantes nesse aplicativo, tá? Então basicamente esse aqui é o Grasshopper, tá? Eu gosto de deixar também essas duas janelas uma do lado da outra aqui, ó, para facilitar a visualização da janela do Grasshopper junto com a do Rhinoceros, tá? Então mantenha essas duas vistas aqui, e se quiser também eu peço que vocês executem esse modelinho para vocês compreenderem melhor aqui como é que está funcionando o Grasshopper aqui, a superfície, e essa aqui é o último elemento que eu tenho da superfície, tá? Conforme a gente vai trabalhando no curso, vocês vão compreendendo melhor o Grasshopper, tá?